Marvitec é especialista em estruturas metálicas e possui a mais completa linha de produtos para a segurança viária. Amplo parque industrial com equipamentos de última geração, oferecendo a nossos parceiros maior qualidade e agilidade na área de segurança viária. A Marvitec firma o compromisso para o desenvolvimento de toda a infraestrutura do país. Seja nosso parceiro você também. Acesse nosso site www.marvitec.com.br. Eu gostaria de chamar agora o diretor de planejamento de pesquisa do DENIT. Ele é Luiz Guilherme de Mello. Vem para cá, para o palco da PEV, que agora é com você, Luiz. Tudo bem? Seja bem-vindo. Conta pra gente o que é o DENIT. Só para quem está chegando agora. O DENIT é uma autarquia vinculada ao Ministério da Infraestrutura, né? Tá. É o órgão executor das políticas públicas do Ministério da Infraestrutura, principalmente atuando nas rodovias federais, em algumas partes de ferrovias e nas hidrovias. Pronto, falei. Vamos lá, fica à vontade. Bom, boa noite para todo mundo. Eu vou falar um pouquinho do que a gente faz na Diretoria de Planejamento e Pesquisa, uma das 7 diretorias do departamento. O DENIT é muito grande, né? Então a gente vai falar uma parte do que o departamento faz e especificamente o papel nosso, né, do departamento no desenvolvimento da infraestrutura, né? Então é uma responsabilidade até muito grande falar depois do ministro, né? O ministro já deu uma aula aqui sobre infraestrutura, mas a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente do que de fato a nossa área de planejamento e pesquisa faz na autarquia para auxiliar, né, a execução das políticas públicas do Ministério de Infraestrutura. Então, esse é o nosso objetivo da apresentação de hoje. A gente vai passar aqui por 6 pontos principais, né, algumas premissas, os estudos, né, os projetos, a parte de custos, a parte de desapropriação, reassentamento e, por fim, a parte de pesquisa, né? Então, né, como já foi muito falado aqui, né? Melhorar a infraestrutura, ela tem uma responsabilidade ou uma consequência muito importante para qualquer nação, né? Então, a infraestrutura de transportes, ela é basicamente, né, a linha, né, o esqueleto, né, de qualquer país, e principalmente um país como o Brasil, que é um país de dimensões continentais muito grande, né? Então, a infraestrutura, ela tem um papel fundamental. Então, quanto melhor a infraestrutura, melhora a eficiência da produção dos bens, né? Isso reduz custo, né? Como foi falado, né? A gente, né, ao pavimentar a BR-163 Pará, reduziu o custo do frete imediatamente, né? Isso leva, né, a uma elevação da remuneração, né, e, consequentemente, gera investimento, gera emprego, gera renda e, de forma muito bem sustentada, isso vai impactar, né, no desenvolvimento social. Ou seja, a infraestrutura está ligada diretamente ao desenvolvimento social da sociedade. É um reflexo muito direto nesse tipo de investimento. E sem esquecer, né, a questão ambiental, né? Então, eu sou um defensor de que a infraestrutura, ou o desenvolvimento da infraestrutura, ela não compete, né, com a proteção ambiental. Pelo contrário, né, elas estão e andam juntas. Então, o DENIT, ele hoje tem uma responsabilidade de produzir infraestrutura, desenvolver a infraestrutura sob sua responsabilidade, mas não esquecendo da questão ambiental. E a equipe do DENIT está fazendo um trabalho muito competente e de muita responsabilidade para que isso, de fato, aconteça, né? Bom, como também foi bastante já comentado, mas apenas para ilustrar, né, aqui a gente tem uma curva do que de fato veio sendo investido em infraestrutura ao longo dos anos, e a gente
obviamente, né, estamos num patamar que não é interessante, né? A gente precisa realmente acelerar o patamar de investimento, né? Hoje a gente está muito próximo, né, de 2%, né, em relação ao PIB, tirando a parte de óleo e gás. Então, essa margem realmente ela é uma margem muito complicada para que a gente consiga, pelo menos, manter o estoque, né? Ou seja, o estudo, né, da Associação de Bancos de Investimentos mostra que para a gente conseguir, pelo menos, manter o nosso estoque de infraestrutura, e o que é manter o estoque de infraestrutura? É manter o valor do ativo, né? Pelo menos para manter o valor do ativo, a gente tem que ter, no mínimo, 3% de investimento em relação ao PIB, né? Para você incrementar a infraestrutura, modernizar a infraestrutura, a gente já chega a patamares de 4% a 6%, né? Para que você consiga chegar nesse patamar, né? Ou seja, investimentos muito robustos. E realmente, para você fazer um incremento ou uma impulsão muito significativa no crescimento econômico do país, aí você tem que realmente passar a patamares de 5% a 7% de investimento em infraestrutura, 5% a 7% do PIB. Então, a gente hoje está, infelizmente, em patamares não tão adequados nem para manter o nosso ativo, né? Manter o estoque da infraestrutura. E isso realmente é um desafio muito grande para o DENIT, né? Como manter o seu estoque de infraestrutura, né, os seus ativos, com investimentos não tão adequados, né? Bom, só para fazer um retrato, né, do que é a infraestrutura rodoviária, que é um dos grandes modos de transporte que o DENIT atua, né? Em termos de densidade de malha, a gente está bem aquém de países com dimensões um pouco parecidas com o Brasil. Por exemplo, Estados Unidos e China, né, têm densidades de malha muito maiores do que a do Brasil, né? A gente tem uma diferença aí de mais de 1000%, né? Então, esse é um desafio muito grande, a gente alcançar patamares melhores em termos de densidade de malha. A nossa malha de infraestrutura rodoviária, especificamente, ela está aproximadamente com 50% no seu estado bom, né? E os outros 50% ruim e irregular, né? E a gente tem aí uma relevância do modal rodoviário na infraestrutura, né, no transporte de carga, e a tendência é que isso altere, como foi falado, né? O investimento em ferrovias vai aumentar bastante, então essa matriz vai se equilibrar nos próximos anos com os investimentos que estão crescendo, não só no modal ferroviário, mas também na parte hidroviária, né? Então, esses são um retrato do que nós temos, né? E a gente precisa, né, desafiar, né? A gente precisa criar formas, né, de melhorar na nossa infraestrutura, e para isso a gente precisa de informações básicas, né? Então, na área de planejamento, no departamento, a gente estuda, por exemplo, uma demanda, né? A demanda talvez seja a informação mais importante que a gente precise conhecer para que a gente consiga resolver os problemas, né, de planejamento a médio prazo. E aí a gente está falando de planejamento a médio prazo, porque no Ministério da Infraestrutura a gente tem vinculadas que trabalham com planejamento de longo prazo, né, com a empresa de planejamento e logística. Então, a demanda ela é importante. Então, conhecer o volume de tráfego da rodovia, né, essa é uma informação fundamental para nós, né? Uma outra informação fundamental é a condição do pavimento. Você conhecer se a sua infraestrutura física ela está boa, ela está regular, ela está mal, né? Em que condição esse pavimento se encontra. E, por fim, conhecer também um outro ativo que é muito importante, que são as obras de artes especiais. Então, informações básicas para que você consiga conhecer e trabalhar para fazer, de fato, o planejamento, né? E que isso vire, de fato, investimento e obras, né? Então, esse é o trabalho que a gente faz no dia a dia na área de planejamento e pesquisa. Então, como conhecer a parte de demanda, né, de tráfego? Então, o DENIT, em 2023, a gente vai completar aí 10 anos do Plano Nacional de Contagem de Tráfego. Começamos aí aproximadamente em 2013 e até já estamos na segunda etapa desse plano, o PNCT, e basicamente nós implementamos, né, equipamentos que fazem a contagem de tráfego nas rodovias federais, né? E essa informação ela é a base para vários estudos, não só do DENIT, mas também para outras vinculadas, inclusive para outros estados, né? Então são informações fundamentais para o planejamento não só do DENIT, mas para o planejamento, por exemplo, de possíveis concessões. Então essas informações são informações basilares para qualquer estudo que se
necessite fazer em termos de infraestrutura rodoviária. Então, esses estudos, essas contagens são agrupadas, né, são tratadas, né, e essas informações são utilizadas para que a gente consiga usar nos modelos, né, e nos projetos, estudos que são utilizados no planejamento do departamento. O Plano Nacional de Contagem de Tráfego, como a gente falou, começou em 2013, então dá para ver a quantidade de postos que nós tínhamos instalados, né, ao longo do país. Em 2020, uma nova onda, né, mais aproximadamente 350 postos divididos em 4 lotes que estão sendo implementados. E essa continuidade de contagem de tráfego ela é fundamental para você conhecer, né, não só, né, a demanda que está sendo criada pela sociedade, ou seja, o quanto que a gente precisa, né, de trafegar na rodovia, né, e isso, consequentemente, vai fazer uma pressão muito forte na infraestrutura viária, mas também conhecer a origem e destino, né, as origens de carga e os destinos dessas cargas, para a gente conhecer a matriz de transporte e dar as soluções adequadas para esse modal especificamente, né. Esse é o resultado, por exemplo, do estudo realizado pelo Plano Nacional de Contagem de Tráfego, né? Cada linha dessa representa, né, a grossura dessa linha representa o volume de tráfego que está passando pelas rodovias, então você consegue ter uma informação muito importante, né, do ponto de vista de rede, né, de transporte. E aí pode me perguntar, né, pô, mas você aqui não tem todo o contador em toda a rede, né, federal. Não temos, mas por meio de uma parceria acadêmica, né, com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, isso é feito por uma modelagem matemática e você consegue estimar, né, o tráfego com precisão muito adequada em rodovias onde você não tem contador, né? Isso é uma forma de você modelar e produzir informações que serão utilizadas, fundamentais para qualquer tipo de planejamento de infraestrutura no futuro. Não só no departamento, como eu falei, mas em outras vinculadas também. Em 2017, 2018, né, a empresa de planejamento e logística, junto com o BNDES, fez um estudo muito interessante, foi o FEP Rodovias, e nesse estudo, né, se avaliou como era a condição da malha em termos de nível de serviço, em termos de tráfego, né, em 2015, e se avaliou o que seria, né, em 2045. E essa é uma informação muito interessante, porque esse é um planejamento de longo prazo, mas percebe-se que em 2015, cerca de 21% da nossa malha, né, de um total de 50 mil quilômetros que foram estudados, já demandavam, né, necessidade de adequação de capacidade, ou seja, obras de duplicação, por exemplo, né? Ou seja, uma representativa parte da nossa malha em 2015, né, com a infraestrutura existente em 2015, com o tráfego existente em 2015, já representava uma demanda de aproximadamente 20%, né, de extensão para duplicação. Se nada for feito em 2045, se nada fosse feito, né, em 2045, a gente teria basicamente 50% da nossa malha com necessidade de duplicação. Ou seja, o planejamento de infraestrutura ele tem que olhar esses números de longo prazo e indicar, né, quais são aqueles investimentos mais importantes, mais relevantes. Então, essa é um exercício de planejamento muito importante para que a gente consiga produzir, né, as obras necessárias, e essa informação só é possível de acordo com os dados que são oriundos do Plano Nacional de Contagem de Tráfego. Um outro sistema muito relevante do departamento é o Sistema de Gerenciamento de Obras de Artes Especiais, o SGO, ou seja, a gente tem uma enormidade de obras de artes especiais ao longo do país, dividimos o país em 2 lotes, tem empresas que vão ao campo avaliar as obras de artes especiais, colher informações do estado dessas obras de artes especiais e, consequentemente, fornecer ao gestor público a possibilidade de tomar uma decisão, né, do que fazer em relação às obras de artes especiais. Só para terem ideia dos números, né, a gente está no primeiro ciclo 2018-2019, começamos o segundo ciclo agora, já foram inspecionadas mais de 5.900 obras de artes especiais, né, 648 pontes de madeira, a gente ainda tem bastante pontes de madeira no país, principalmente na região norte do país, 316 passarelas, e isso tudo é classificado de acordo com o sistema. Esse sistema
a gente tem ele normatizado dentro do departamento, que dão notas às obras de arte especiais e, consequentemente, essas notas em relação à criticidade da obra de arte especial dá um indicativo ao gestor de onde, de fato, nós precisamos atuar mais emergencialmente. Um outro aspecto, que também é muito relevante, como a gente falou, a informação básica, né, do planejamento é conhecer o estado da sua malha, né? Então, o DENIT contratou esse ano, em 2020, uma nova leva de levantamento de caracterização da sua malha rodoviária. Essa leva está dividida em 3 lotes, dividimos o Brasil em 3 lotes. Os equipamentos vão ao campo, né, fazer o levantamento não só da condição funcional do pavimento, mas também da condição estrutural do pavimento. Então, nós vamos fazer uma caracterização deflectométrica em toda a nossa malha, com um equipamento chamado FWD, e terminaremos esses novos ciclos em 2023. Né? Serão 4 anos de levantamento, de caracterização da malha. Essa informação fundamental para que a gente consiga trabalhar nos investimentos nas rodovias federais. E, até em primeira mão aqui, a gente está em avançadas tratativas para trazer esse equipamento. Esse equipamento é o equipamento de última geração, que é o deflectômetro dinâmico, né? Ele faz deflectometria ou caracterização estrutural do pavimento na velocidade de tráfego, né? Diferente do FWD, que é um equipamento que faz a avaliação estática, né? Com equipamento parado, né? A carga não é estática, mas o equipamento está parado na rodovia. E esse equipamento não, ele trafega na rodovia a 80 km por hora, fazendo levantamento contínuo da deflectometria do pavimento, e isso nos fornece uma gama de informações muito relevante para que a gente consiga planejar de forma adequada, né, as intervenções nos pavimentos. Só para vocês terem ideia, essa empresa, a Greenwood Engenharia, tem 15, 16 equipamentos ao longo do mundo, né? Estados Unidos, Austrália tem 2, Estados Unidos tem 2, África do Sul tem 2, né? A Europa tem bastante, né? Itália, Alemanha, Inglaterra, e a China tem 2 também, e a gente vai criar essa pontinho verde ali no Brasil. Nós vamos trazer esse equipamento para o Brasil, né? A discussão já está bem avançada, é um equipamento muito moderno, na deflectometria é medida laser, né? Um canhão de laser na frente e atrás da roda, então a gente consegue ter uma precisão muito adequada e muito precisa, né, da deflectometria, e melhor, de forma contínua, né? Então, a produtividade desse equipamento é absurda. Para nós, que temos uma malha de 50, quase 60 mil quilômetros a cuidar, malha pavimentada, todo ano, conhecer a condição do pavimento anualmente é muito relevante. A gente precisa de uma produtividade grande para fazer esse trabalho. E com as informações que nós produzimos na fase de premissa, né, de informações básicas, a gente cria os nossos estudos resultantes. Por exemplo, né, o Plano Nacional de Manutenção Rodoviária, né, ou os estudos de viabilidade de empreendimentos a serem, né, construídos, né, e o ProArt, que é um programa muito relevante, já foi citado aqui, e que está sendo utilizado aí como piloto na implantação da metodologia BIM. Então, o que é o estudo de viabilidade, né? A gente faz estudos de viabilidade hoje em aproximadamente 30 mil quilômetros de rodovia, né? Alguns já aprovados e outros em andamento. O que é o estudo de viabilidade? A rodovia precisa ser duplicada? A rodovia precisa ser implantada? Ela precisa ser adequada em termos de capacidade? Esse é o estudo que nós fazemos, né, no ambiente rodoviário e também, né, estudos de viabilidade no ambiente ferroviário e aquaviário, né? Na parte ferroviária, mais especificamente, né, baseado no programa Procefer, né, que são programas de interseções ferroviárias em municípios, né, em alguns municípios, e na parte aquaviária, alguns estudos de viabilidade já foram desenvolvidos em vários corredores de hidrovias, né. As ações de planejamento, os estudos de viabilidade, eles finalizam e se transformam no que a gente chama de caderno de empreendimento, ou seja, quando a gente termina o estudo de viabilidade, a gente vai indicar naquele caderno toda a caracterização ambiental necessária para iniciar um estudo ou um processo de licenciamento ambiental, né? A parte de prazo, de custo em relação ao que vai ser necessário implementar na rodovia, riscos que são identificados, né? Ou porventura algum tipo de dificuldade ambiental, né, para conseguir executar o empreendimento. A gente constrói uma EAP, trabalha, né, uma expectativa de orçamento do que vai ser o empreendimento em si, analisa o ciclo de vida do empreendimento,
cria uma maquete eletrônica, espacializa isso para você conseguir enxergar melhor, né, as intervenções que serão realizadas na rodovia. Então, isso tudo é uma ferramenta muito importante para o gestor conseguir aplicar a sua decisão, né, ter uma facilidade de decidir. O Plano Nacional de Manutenção Rodoviária, como a gente falou, com as informações base, né, de condição do pavimento, demanda, tráfego, utilizando o sistema de gerenciamento de pavimento, a gente consegue estimar ou precisar a necessidade do investimento de manutenção nas nossas vias anualmente. E consegue fazer exercícios, né? Se a gente tem uma limitação orçamentária no determinado ano, a gente consegue fazer um exercício de enxergar como essas rodovias ficarão com aquelas limitações orçamentárias. Então, essa é uma ferramenta de decisão para um gestor público também muito relevante, porque ela dá condições ao gestor de tomar decisões quando necessário. Como a gente falou, né, com base no SGO, no Sistema de Gerenciamento de Obras de Artes Especiais, a gente tem o PROART, que é o Programa de Manutenção e Reabilitação de Obras de Artes Especiais. Né, esse é um programa muito relevante, mais de 7 mil obras de artes especiais, né, implementadas aí dentro do programa. Já temos mais de 1.800 estruturas com plano de manutenção formulado, né, 58 projetos, anteprojetos, né, de reabilitação. Né, projetos de reabilitação são projetos mais caros. Né, e, atualmente, o DENIT está realizando atividades de manutenção e reabilitação em 441 obras de artes especiais, né, por 16 contratos, investimentos aí próximos de 250 milhões de reais, 63 passarelas em fase de implementação, e esse programa está sendo utilizado como piloto para a implantação da metodologia BIM no departamento. Depois disso tudo, né, depois dos estudos, a gente prioriza, hierarquiza e começa a trabalhar com projetos. Então, aqui a gente só está mostrando alguns dos projetos que nós estamos realizando atualmente. Né? A gente tem projetos no Brasil todo, né? Alguns muito relevantes, como, por exemplo, a BR-319, BR-364 Acre, 470 Rio Grande do Sul. Eu também não vou citar todos aqui para a gente não cometer nenhuma gafe, né, de esquecer algum projeto relevante. Então, são projetos contratados com base em estudos de viabilidade que foram realizados. Né? E, só para ter uma ideia do que foi feito, né, nos últimos... Né, 1 ano e 9 meses, né, isso aqui é o número de contratos que o departamento lavrou ou que fiscaliza, né, em termos de projeto, nos últimos anos. A gente contratou, ou está em licitação, né, cerca de 2.500 quilômetros de projeto. Né, então, é muito relevante. Paralelamente, né, e esse é um trabalho muito bonito que o DENIT faz, que é o trabalho de cuidar, né, de quando vamos fazer algum tipo de intervenção na rodovia, né, de se precisar fazer a desapropriação, reassentamento, né, de alguma população que está ali lindeira à rodovia. Então, são trabalhos sempre paralelos ao desenvolvimento do projeto. A nossa área de desapropriação e reassentamento ela tem uma responsabilidade muito grande nesse sentido, e um dos carros-chefes da nossa área de desapropriação e reassentamento é o programa Profaixa. É um programa muito relevante para conhecer, de fato, quais são os nossos lindeiros, né, nas rodovias. A gente tem vários vizinhos, né? Então, onde a gente trafega, onde a rodovia passa, a gente vai mudando de vizinho. Então, a gente tem que conhecer com uma precisão muito adequada quem são os nossos vizinhos. A cerca está no lugar certo, né? A área da faixa de domínio da rodovia está implementada no campo acertadamente, de forma correta. Então, esse é um aspecto relevante para nós. Né? E a gente tem aí um trabalho enorme a ser feito pela frente. Esse mapa coloridinho mostra a cada cor da rodovia tem uma faixa de largura da faixa de domínio, e aí a gente vai estudando com mais precisão. Esses pontinhos verdes já são vizinhos, lindeiros, né, identificados, cadastrados no nosso sistema, e no futuro nós vamos ter, né, áreas, né, desapropriadas, identificadas geograficamente no nosso sistema, no departamento, e a gente vai saber com precisão quem é o nosso vizinho, se a área dele foi desapropriada, quanto custou isso, né, qual é a área desapropriada, o que ficou para ele. Né, é um trabalho muito relevante. E, além disso, né, a parte de reassentamento, o DENIT, às vezes, utiliza ou realiza obras próximos a centros urbanos ou em travessias urbanas, e isso requer um trabalho um trabalho social muito relevante. Esse, por exemplo, é um trabalho na BR-381, em Minas Gerais,
uma obra que sai ali de Belo Horizonte, né, numa região densamente ocupada, e essas famílias estão, né, literalmente morando dentro da nossa faixa de domínio. Então, a gente tem que fazer um trabalho de reassentamento, reassentar essas pessoas em outras áreas. Esse programa, por exemplo, é um programa chamado Concilia, junto com a Justiça Federal de Minas Gerais, programa que já foi, inclusive, premiado, né, pela Justiça Federal, e faz um trabalho muito bonito de acompanhamento do reassentamento dessas famílias, né, ao longo do empreendimento em si. E a parte de custos, né, toda obra tem um custo e não é barato, né, infraestrutura não é barata, então a nossa parte de custos é uma parte muito querida e conhecida, né, no Brasil todo. Todo mundo que trabalha com infraestrutura conhece, por exemplo, o Sicro, que é o nosso sistema de custos, né? Então, o nosso sistema ele é muito cuidado, né, dentro da autarquia, com muito zelo, com muita técnica, né? Então, tem uma equipe muito qualificada para cuidar do Sicro. Hoje, o Sicro ele tem mais de 6.400 composições cadastradas, né? São 74 tomos e volumes do nosso manual que trata do Sicro, né? A gente cuida de 40 índices de reajustamento de obras, né, mensalmente publicando isso, mais de 2.000 insumos cadastrados. E a gente está fazendo um trabalho agora da engenharia consultiva. Publicamos recentemente a tabela, né, da engenharia consultiva, e essa tabela está à disposição. Ampliamos muito, né, a pesquisa de preços dos profissionais que utilizamos nas nossas contratações de engenharia consultiva. Isso vai facilitar e melhorar a orçamentação desse tipo de contrato. A área de custos nossa também, a CGCIT, ela desenvolveu uma nova metodologia, né, de orçar e fazer avaliações gerenciais de custos, né? Esse é um sistema online. Quem quiser entrar no site do DENIT, utiliza esse sistema imediatamente. É muito simples. Você consegue ter uma estimativa de preço, por exemplo, de uma implantação de uma rodovia, né, no Amapá, ou no Piauí, ou no Rio Grande do Sul, ou o preço de uma duplicação, né, ou o preço de uma passarela. Então, é um sistema que te permite fazer uma análise gerencial de quanto que vai custar uma obra. Então, é um simulador online muito fácil de utilizar. Tá? E, por fim, mas não menos importante, a parte de pesquisa, que é nossa, talvez a gente tem um carinho muito especial por essa área. A área de pesquisa do DENIT hoje, né, a gente está aí tocando o BIM, isso vai ser falado bastante, né, amanhã, então não vou comentar muito aqui, mas a gente já fez algumas parcerias com a Autodesk, com a Secretaria de Infraestrutura do Estado do Paraná, né, isso a gente vai, não vou comentar aqui com detalhes, senão amanhã não vai ter assunto. E só para comentar que a nossa parte de pesquisa, a gente tomou como premissa de fazer parcerias, né? Então, nós queremos desenvolver a nossa área de pesquisa com as parcerias com centros de excelência, né? Então, as universidades federais, né, não só federais, mas as universidades que têm centros de excelência, né, em estudos, infraestrutura, elas são fundamentais para que a gente desenvolva no DENIT, né, a área de pesquisa. Atualizações de normativos, criação de novos normativos. E aí aqui eu vou ressaltar o Medina, que é o nosso novo método de dimensionamento de pavimentos, que está sendo, né, implementado esse ano, de fato, oficialmente, né, vamos implementar essa metodologia oficialmente esse ano, e que, de fato, vai fazer uma transformação na forma como a gente dimensiona pavimento, e isso vai ter um impacto não só no custo, mas também na duração das nossas rodovias. Então, esse foi um pouco do que o DENIT, de fato, faz, né? A gente tem muito mais coisa, né? O DENIT é muito grande, as outras diretorias têm muitas outras ações, atividades, mas esse é um pouco do que a gente faz na Diretoria de Planejamento e Pesquisa. Gostaria de agradecer a atenção, o convite, por estar aqui, e fico à disposição para esclarecimentos e dúvidas. Luiz Guilherme, maravilha, muito obrigado pela sua presença. Mais alguma consideração? Não, só agradecer mesmo a oportunidade. Acho que foi muito bacana o evento e é sempre bom falar um pouquinho. Muito bom. E nada melhor do que ouvir pessoas técnicas no segmento de infraestrutura para deixar a gente cada vez mais antenado. Guilherme Ramos, gostaria de chamar você para finalizar com a gente. Obrigado mais uma vez, Luiz, pela sua presença. Eu que queria agradecer aqui ao Luiz Guilherme, que é um grande parceiro aqui da Paving, já recebeu a gente em Brasília algumas vezes. Eu ouvi da boca do ministro isso ano passado, que é o homem que mais entende de pavimentação no Brasil, então acho que a responsabilidade é grande. Nem tanto. Conheço um pouquinho só.
Marvitec é especialista em estruturas metálicas e possui a mais completa linha de produtos para a segurança viária. Amplo parque industrial com equipamentos de última geração, oferecendo a nossos parceiros maior qualidade e agilidade na área de segurança viária. A Marvitec firma o compromisso para o desenvolvimento de toda a infraestrutura do país. Seja nosso parceiro você também. Acesse nosso site www.marvitec.com.br.